Boa noite, família. Graça e paz. Me senti impressionante agora. Que isso, gente. Que bom que vocês estão aqui. Sejam todos bem-vindos. Feliz ano novo para todos aí. Que seja um 2024 de multiplicação, amém? Menos gordura. Você vai emagrecer esse ano, amém? Oh, glória. Ontem nós tivemos aqui um dia poderoso, uma virada muito especial, extraordinária, e o nosso pastor foi um instrumento profético para liberar uma palavra do coração de Deus, para abençoar o nosso coração, e só quem esteve aqui sabe do que eu estou falando. E eu estava ali ontem ouvindo, o nosso pastor ministrar, e eu pensando, quem for pregar amanhã está lascado. Aí uma voz me disse assim: é você, meu filho. Falei, amém. Que bom. Hoje às 23h59 nós começaremos o nosso jejum. Tem o banner aí. Hoje nós começaremos o nosso jejum. O jejum da Family inicia hoje às 23h59 e terminaremos no dia 7, domingo, onde nós encerraremos a nossa semana profética. Então você pode tirar algum item da sua alimentação, você pode escolher algo que você gosta muito e retirar para um propósito específico. Você pode fazer esse jejum parcial ou pode também fazer um jejum total. Pastor, o meu jejum vai da meia-noite até a hora que eu acordar. Aí eu não entendi, mas tudo bem. Então a gente vai estar em jejum, então tire um item da sua alimentação para um propósito específico. Então nós estamos começando a semana com fome da presença de Deus. Então se programe para estar conosco nesse propósito. Para quem perguntou sobre os livros, foram muitas pessoas. Na verdade foi 2. Vai estar lá disponível: Deus transforma a maldição em bênção e Princípios, chaves para acessar uma vida plena e abundante. Você pode adquirir. Se você não conseguir adquirir ali no store da Family, também está disponível. Quantos querem ouvir uma palavra? Diga amém. Amém. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 46 até o 52. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Está escrito assim: chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só uma observação aqui no versículo 47. Ele faz uma pergunta: quem é que está passando? O que as pessoas respondem? Que ele é de Nazaré. Ele deveria clamar como? Jesus de Nazaré. Mas ele não clama Jesus de Nazaré. Ele clama Jesus, filho de Davi. Só isso aqui já valia um glória a Deus, mas tudo bem. 48. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Raboni, mestre, que eu volte a enxergar. Você pode repetir essa parte? Vamos lá, 1, 2, 3. Que eu volte a enxergar. Pode melhorar? Que eu volte a enxergar. Versículo 52. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus
pelo caminho. Quantos podem dizer amém? Coloca o tema aí, por favor. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre atitudes que geram milagres. Toda a nossa vida é construída por meio e através de atitudes e decisões. A vida que você vive no presente é fruto das atitudes e das decisões que você tomou no passado. E a vida que você terá no futuro é fruto das decisões que você toma no presente. As nossas atitudes e decisões são como sementes. E existe um princípio bíblico que é imutável e intransferível, que é a lei da semeadura. Plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Ninguém pode terceirizar a responsabilidade da vida que vive. A culpa não é da igreja, a culpa não é do governo, a culpa não é do cônjuge, a culpa não é da sociedade. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade de que a vida que vivemos é responsabilidade das nossas próprias atitudes. Então não adianta o ano ser novo se você continuará com as velhas atitudes. Anote um princípio: velhas estradas não te levarão a novos destinos. Eu vou repetir para você anotar: velhas estradas não te levarão a novos destinos. Eu conheço muita gente que vive uma vida medíocre, uma vida limitada, exatamente porque não toma atitudes, não toma decisões. E a gente precisa entender que a indecisão é uma decisão. Você pode repetir isso? A indecisão é uma decisão. Eu não sei se eu falo isso aqui porque é pesado. Tem muita gente aqui que, se não tomar cuidado, vai morrer solteiro. Por quê, pastor? Porque não toma uma atitude. Vocês estão aí ou não? Fica firme aí. Um moço me mandou uma mensagem: pastor, eu escolhi esperar. Eu falei: legal. O cara escolheu esperar, mas não escolheu trabalhar, passar desodorante, escovar os dentes. E eu mandei para ele assim: a fé sem obras é morta. Atitude, diga isso, atitude. A moda agora, pastor Marco, é fazer aniversário de namoro. 10 anos de namoro. Aí faz, não, fica aqui. Aí, 10 anos de namoro. Aí faz o bolo, faz sessão de foto. E a pessoa quer me jurar: pastor, nós não estamos fazendo nada. Como vocês não estão fazendo nada? Você quer enganar aqui, irmão? 10 anos de namoro, misericórdia. Aí não quer tomar uma decisão, não quer tomar uma atitude. Mas pastor, eu não tenho casa ainda. Pastor, meu salário é tão pouco. Eu lembro que quando eu e a Carol fomos nos casar, que nós marcamos o noivado, mês passado nós completamos 14 anos de casados. 14 anos de casados. Deus foi muito bom com a minha esposa, porque nós nos casamos bem no dia do aniversário dela. No dia do aniversário dela, Deus me deu para ela de presente. A gente já estava namorando há quase 3 anos. Mano, não está podendo nem triscar. O último ano eu falei assim: ó, não encosta em mim. Porque tem um negócio dentro de nós, irmão, que não converte, chama hormônio. Eu falei: nós não vamos nem triscar, porque o negócio está tenso. Aí nós marcamos a data do casamento. A gente não tinha casa para morar, a gente não tinha móvel, a gente não tinha perspectiva de festa, de celebração.
Quando nós marcamos a data do casamento, Deus preparou a casa, preparou os móveis, preparou a festa de casamento. Eu senti um ar de inveja aqui, eu vou repetir. Quando nós marcamos a data do casamento, Deus preparou a casa, Deus preparou os móveis, Deus preparou a festa. Nós marcamos a data e Deus proveu tudo. Por quê? Porque quando você dá um passo de fé, Deus coloca o chão para você pisar. Eu quero liberar a primeira palavra sobre a sua vida e sobre a sua casa. Se você tomar uma atitude, se você tomar uma decisão, Deus honrará a sua fé, e Ele vai conduzir você em um caminho de provisão, um caminho de milagres. Quantos creem nisso? Diga amém. Então tome uma atitude. A lei da física diz que toda ação gera uma reação, e na Bíblia você vai encontrar Deus mais reagindo do que agindo. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha isso, se humilhar, diga ação, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Olha o que o texto diz: então eu ouvirei dos céus, reação, perdoarei os seus pecados. Vocês cansaram já? É para ficar bonito lá na gravação, depois vai dar um corte massa. Então vamos voltar. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Olha o que Jeremias 33,3 diz: clame a mim, ação, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, reação. Olha o que Tiago 4,7 diz: chegai-vos a Deus, ação, e Ele se achegará a vós, reação. É praticamente impossível você dar um passo em direção a Deus e ficar sem uma resposta. É impossível você agir em direção a Deus e ficar sem um milagre. Deus enviará resposta para as suas orações, para as suas ações e para as suas atitudes. Então não tenha medo de tomar uma decisão, porque é praticamente impossível agir em direção a Deus e ficar sem uma resposta. Quantos aqui desejam viver milagres em 2024? Quantos aqui desejam viver um ano de multiplicação em 2024? Agora, quais foram as atitudes que Bartimeu tomou, que o fizeram experimentar um grande milagre? Quais foram as decisões que Bartimeu tomou, que o fizeram caminhar em direção a um milagre sobrenatural? A primeira atitude está no versículo 47. Bartimeu buscou a Jesus no tempo certo. O texto vai dizer que Jesus está saindo de Jericó, e ele está indo em direção a Jerusalém. Para onde Jesus vai? Para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém fazer o que, pastor? Morrer a nossa morte. Ele está indo para Jerusalém para morrer pelos nossos pecados. Ele está indo para Jerusalém como o sacrifício perfeito do Pai, para pagar a nossa dívida. Em Jerusalém Jesus seria traído. Em Jerusalém Jesus seria abandonado. Em Jerusalém Jesus seria ferido. Em Jerusalém Jesus seria crucificado. Em Jerusalém Jesus seria sepultado. E em Jerusalém, ao terceiro dia, então, Jesus está indo para Jerusalém como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está indo para passar por coisas que nós não suportaríamos passar. Ele está indo passar por um caminho que nós não suportaríamos passar. Ele está indo para sofrer o que nós não suportaríamos sofrer. Ele não foi para Jerusalém para mudar a nossa vida terrena, mas para transformar a nossa eternidade. Jesus está passando por Jericó, indo para Jerusalém, e aquela seria a única oportunidade daquele homem. E Bartimeu está ensinando para nós a importância de se aproveitar as oportunidades. Bartimeu teve discernimento para entender que aquela seria uma oportunidade única. Ele poderia ter pensado como muitos de nós: amanhã eu grito, amanhã eu clamo, amanhã eu volto para Jesus, amanhã eu peço perdão, amanhã eu mando currículo, amanhã eu faço concurso. E se ele tivesse pensado assim, ele teria perdido a oportunidade da sua vida.
Quantas pessoas disseram ontem amanhã e elas não levantaram hoje? Quantas pessoas ontem disseram amanhã, ano que vem, próximo semestre, no próximo ano, no próximo ciclo, na próxima estação, e elas não chegaram até aqui, mas Deus te deu essa oportunidade. Você está vivo, está respirando, você está aqui nessa semana profética, então você precisa aproveitar a sua oportunidade. Oportunidades vêm e vão, e se nós não as agarrarmos, elas se perderão para sempre. Eu me lembro a primeira vez que o pastor Mac me ligou, e eu achei que era uma pegadinha. Isso faz uns 8 anos atrás. E o pastor Mac me ligou, e ele disse: Grendene, você pode dar uma palavra da oferta na vigília? Eu já ia na vigília, já sabia como funcionava. Eu falei: meu Deus do céu, é a minha oportunidade, é a minha chance, eu não vou desperdiçar. Já sabia como funcionava a dinâmica. Eu falei: é a minha oportunidade. Irmão, eu me preparei como se fosse pregar nos Gideões. Pensei, é tudo ou nada, irmão. Falei, é tudo ou nada. É 5 minutos que pode mudar a minha história, pode mudar a minha vida. Depois que nós terminamos a vigília, nós fomos para um pit dog. Eu lembro como se fosse hoje. Eu sentei do lado do pastor Mac, e ele deu um tapa assim na minha coxa e disse: Grendene, fica perto de mim, que eu vou te ajudar. Irmão, eu ficava no Instagram vendo a agenda do pastor quando ele estava pregando em Goiânia. E na hora que eu via lá Goiânia, entrava no Waze, descobria o endereço e eu aparecia lá. Alguém perguntava: você está com quem? Eu estou com o pastor Mac. Você veio com quem? Eu estou com o pastor Mac. Dá licença, chupa essa manga. Enfim, dá licença. E assim foi. Eu soube aproveitar a minha oportunidade. Sempre que eu observava, eu mandava mensagem: pastor, o senhor vai viajar? Se me couber, eu quero ir. Sabe por que muitos de nós desperdiçamos oportunidades? Porque elas vêm disfarçadas de sementes. Como você identifica uma melancia? Como você identifica uma melancia? Me ajuda, pelo amor de Jesus, não deixa eu morrer não. Pelo tamanho da melancia, pelo formato a melancia tem um formato, irmão? Pela cor, sim ou não? Pelo sabor, quando você come uma melancia tem sabor, irmão, sim ou não? Tem sabor de melancia? Tem cheiro de melancia? A melancia tem forma de melancia, sim ou não? Agora, como você identifica uma semente de melancia? A semente de melancia não parece melancia. A semente de melancia não tem cor de melancia. A semente de melancia não tem tamanho de melancia. A semente de melancia não tem peso de melancia, mas é uma melancia. Ela está no processo inicial. Acho que vocês foram embora. Eu vou repetir essa parte aqui, ó, é a melhor parte da mensagem. Então vou repetir. A semente de melancia não tem tamanho de melancia, não tem cor de melancia, não tem sabor de melancia, mas ela já é uma melancia no processo inicial. O que precisa acontecer? Você tem que plantar ela. Aguenta aí agora também, agora aguenta. Agora espera eu terminar. Vocês estão me tirando, hein? Agora espera. É apenas uma semente, é uma melancia no processo inicial. E por que a gente despreza oportunidades? Porque elas vêm disfarçadas de sementes. É Deus dizendo: planta isso aí, aduba isso, e você vai ver que esse negócio tão pequeno, era agora, planta isso,
rega isso, aduba isso, porque isso vai começar a crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai multiplicar, vou ficar repetindo essa palavra multiplicar até você dar um glória, multiplicar e vai crescer e vai multiplicar. Então aprenda a identificar, aprenda a discernir os tempos. Deus está te dando sementes, Deus está te dando oportunidades. Planta isso, rega isso, aduba isso, e você verá coisas extraordinárias acontecerem. Aleluia! Diga bem forte comigo: Deus esconde grandes frutos dentro de pequenas sementes. Não desperdice esse pequeno cargo, não desperdice esse pequeno serviço, não desperdice essa oportunidade que pareça ser insignificante. Isso vai crescer numa proporção que você não imagina. O meu ministério não começou aqui, começou há 8 anos atrás, numa palavra de 3 minutos. Não começou aqui, começou há 8 anos atrás, quando eu decidi me apegar a um homem de Deus e ouvir a sua palavra, ouvir a sua orientação. Deus é especialista em pegar coisas pequenas e transformá-las em grandes coisas. Quantos creem nisso nessa noite? Quebre o silêncio e faça barulho para adorar ao Senhor. Aproveite a oportunidade, aproveite a sua chance. Em segundo lugar, porque que Bartimeu experimentou um milagre extraordinário? Porque além de buscar a Jesus na hora certa, no time certo, Bartimeu buscou a Jesus, a pessoa certa. Por que, pastor Grandini? Porque não basta estar no lugar certo, é preciso buscar a pessoa certa. Quando você está com um probleminha no coração, você vai onde? No ortopedista? Não? Como não? Você vai onde? No cardiologista? É mesmo? Chega lá no ortopedista e fala assim: estou com a dor no coração. Ele vai falar assim: você está no hospital, lugar certo, mas está procurando o médico errado. Quando alguém diz a Bartimeu que quem estava passando era Jesus de Nazaré, Bartimeu não tinha olhos, mas tinha visão. A multidão tinha olhos, mas enxergava muito pouco. Sinto Deus aqui. Bartimeu não tinha olhos, mas tinha visão. E o maior inimigo da sua visão são seus olhos, porque a vista é uma função dos olhos, mas a visão é uma função do coração. A vista te mostra o presente, a visão te revela o futuro. A vista te mostra o natural, a visão te revela o sobrenatural. A multidão tinha olhos, mas só conseguiu enxergar a natureza humana de Jesus. Quem é que está passando aí? O Jesus da favela de Nazaré. Aí Bartimeu deu uma olhada assim e falou assim: vocês estão enxergando pouco? Vocês têm olho e é cego, e eu não tenho olho e consigo enxergar. Eu vou dizer quem ele é. Ele não é apenas o filho de José, ele não é apenas de Nazaré, ele não é apenas o carpinteiro, ele é o filho de Davi. Vocês só conseguiram enxergar a humanidade dele, mas eu estou dizendo a sua identidade divina, a sua natureza divina. Ele não é apenas o filho de Maria, o filho de José. Esse que está passando aqui é o filho de Deus, é o filho do Deus vivo. E quando ele diz que ele é filho de Davi, ele está dizendo: ele é o Criador, ele é o princípio, mas ele também é o fim. Ele é o alfa, mas também é o ômega. Ele é aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele é maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele é aquele que tem o poder para alterar a minha história e mudar o meu destino. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Ele não é apenas de Nazaré, ele é filho de Davi, aquele que tem autoridade no céu, aquele que tem autoridade no inferno, aquele que tem autoridade na terra, e ele pode mudar a minha história. Ele é filho de Davi. Ele busca na hora certa, ele busca a pessoa certa. Terceiro, 48, ele busca com persistência. Diga persistência. O texto vai dizer que todos o repreendiam para que se calasse, sim ou não? Sim ou não? Não. O texto não diz todos, o texto diz muitos, e muitos não são todos. Muitos indica a maioria, mas não totalidade plena. Vocês estão aí? Anote, as vozes que você ouve determinam como você vai se comportar. Sabe por que Bartimeu experimentou o milagre? Porque ele ouviu as vozes certas. Se o texto diz que muitos o repreendiam para que se calasse, e muitos não são todos, então tinha alguém dizendo, ele vai te ouvir. Continua, ele vai te ouvir. Aí olha o que o texto diz, é simples, mas é profético para o seu coração. Olha o que o texto diz, que muitos o advertiam severamente para que ele se calasse, mas as palavras negativas serviram de combustível, ele aumentou o volume. Vocês querem que eu calo? Eu vou aumentar o volume. Vocês querem que eu paro? Eu vou continuar caminhando. Vocês querem que eu desista? Eu vou continuar avançando. As palavras negativas serviram de combustível para ele continuar. É por isso que a Bíblia diz que a coroa da vida não é para quem começa, a coroa da vida é para quem persevera até o fim. Nós estamos numa corrida, numa jornada cujo propósito não é chegar em primeiro, é chegar. Por que você parou? Porque uma meia dúzia disse que você era um zero à esquerda? Por que você parou? Porque uma meia dúzia disse que não adiantaria você mudar de igreja? Por que você parou? Porque meia dúzia de pessoas disseram que você não ia crescer? Por que você parou? Porque meia dúzia de pessoas disseram que você não seria mais feliz num relacionamento? Vamos fazer um exercício prático aqui? Vamos ou não? Vocês vão ser Bartimeu e eu vou ser a parte da multidão. Beleza? Bartimeu perguntou, quem é que está passando aí? Jesus de Nazaré. Não, ele é filho de... E como é que ele começou a clamar? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então vocês serão Bartimeu, beleza? Mas se vocês não fizerem direitinho, vai ficar ruim. Como é que ele começou a fazer, gente? Aí a multidão começou a falar assim, não, para com isso, continua, gente. Não, para, não vai adiantar. Não, abandona a fé. Não, para de orar. Não, desiste da família. Abandona a igreja. Não tente de novo. Não vai adiantar. Ele não vai te ouvir. Ele não vai te atender. Não levanta a mão não. Não levanta a mão não. Não levanta a mão não. Não fica em pé não. Senta. Não levanta não. Não levanta não. Fica sentado. Não faz isso não. Senta. Para. Não. Ele não vai te ouvir. Não vai adiantar. Para. Não adore. Não clame. Desista. Aí olha que lindo. O texto diz
que as mesmas pessoas que mandaram ele calar, tiveram que ir até ele para levar a notícia. Jesus parou, e ele não vai continuar o trajeto enquanto você não chegar lá. Como é que um homem cego, um homem que está à beira do caminho, vivendo uma vida de mendicância, vivendo uma vida abaixo da linha da pobreza, é capaz de fazer o Filho de Deus parar? Jesus está indo para Jerusalém, e ele para por causa de um clamor de um cego. Ele diz: eu não continuo enquanto ele não chegar. Vai valer a pena. Vai valer a pena a sua persistência, vai valer a pena a sua perseverança. Tem alguém para levantar a mão direita e receber essa palavra? Deus te dará graça para você continuar, Deus te dará graça para você permanecer, Deus te dará graça para você perseverar. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não fomos chamados para desistir, nós somos chamados para avançar, permanecer, continuar. Quarto, Bartimeu buscou Jesus com humildade. Ele não impõe a sua vontade, ele diz: Jesus, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia significa: coloca esse miserável dentro do seu coração. Ele não exige, ele pede compaixão. Se você quer viver milagres em 2024, você precisa descer desse salto. Deus não é seu escravo, Deus não é seu servo, Deus é o seu Senhor, e Ele faz se Ele quiser, quando quiser, com quem Ele quiser. Anote isso. Por causa da soberba, Deus tirou Nabucodonosor do trono e o colocou no pasto. Por causa da humildade, Deus tirou Davi do pasto e o colocou no trono. Você quer viver milagres em 2024? Aprenda que o caminho da arrogância tem como destino fracasso. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Eu não estou falando de falsa humildade, não. A pessoa humilde, ela sabe reconhecer os seus valores, mas no meio de tudo isso, ele sabe que se não for Deus, eu até estudei, mas se não for Deus, eu até orei, mas se não for Deus, eu até me esforcei, mas se não for Deus, Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Já vou terminar. Quinto, (51) Bartimeu buscou Jesus com objetividade. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Por que Jesus sempre pergunta para os necessitados antes de realizar um milagre: o que queres que eu te faça? Acho que eu já disse isso aqui várias vezes, por causa de um fenômeno psicológico que se chama psicoadaptação, que é a incapacidade de reagir na mesma intensidade quando você está sendo exposto às mesmas circunstâncias. Quando você está sendo exposto à mesma circunstância, você se adapta a ela. É por isso que Jesus sempre perguntava: você quer ser curado? Porque os piores doentes são aqueles que não querem ser curados. Os piores cegos são aqueles que não querem enxergar. Quando Jesus chama Bartimeu, escute isso, Bartimeu sabia tanto o que ele queria, que ele deixou a capa. E a capa era uma autorização do Império Romano para que ele pudesse pedir esmolas. Então olha isso aqui, prepara um glória a Deus aí, hein? Quando chegaram até ele, disseram: Bartimeu, seu clamor chegou até o mestre e ele está mandando te chamar. Foi Jesus está me chamando? Então não vou precisar mais de capa. Essa parte aqui.
Quem é que está me chamando? Jesus. Mas se Jesus está me chamando, eu não vou precisar mais de capa. Eu sei que eu vou de uma forma, mas vou voltar de outra. Para essa vida aqui eu não volto nunca mais. Para essa vida eu não volto nunca mais. Onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus alvos? Tem muita gente preso no mar da indecisão. Anote isso, não culpe Deus por sua indecisão. Ele soprará o vento quando você direcionar as velas. Sexto, por que Bartimeu experimentou um milagre? Sexta atitude, Bartimeu usou o que tinha para receber de volta o que havia perdido. Bartimeu usou o que tinha para receber de volta o que havia perdido. Você prestou atenção no texto que ele diz: mestre, que eu volte a enxergar? Você prestou atenção? E na conclusão o texto diz: e Bartimeu recuperou a visão. Então, com base nesse texto, mostra para nós que ele não havia nascido nessa condição. Aconteceu alguma coisa e a sua visão foi arrancada. A sua visão foi usurpada. Ele diz: eu quero voltar a enxergar outra vez. Bartimeu perdeu a visão. Diga comigo: Bartimeu perdeu a visão. Agora deixa eu te perguntar: cego ouve? Sim? Cego fala? Sim ou não? Sim. Cego anda? Sim. Cego toca? Sim. Então Bartimeu perdeu a visão, mas ele podia falar, ouvir, andar e tocar. Ao invés de você ficar lamentando pelas coisas que você perdeu, comece a olhar as coisas que ficaram. Você pode ter perdido muita coisa, mas você não perdeu tudo. Você pode usar aquilo que ficou para recuperar aquilo que foi perdido. Vou falar para esse pessoal aqui agora. Você pode ter perdido muita coisa, mas você não perdeu tudo. Ao invés de ficar murmurando pelas coisas que se foram, comece a adorar e usar as coisas que permaneceram. Ao invés de ficar lamentando, chorando, questionando, por que meus olhos, por que minha família, por que meus negócios, olhe ao redor e perceba que coisas permaneceram. Pegue essas ferramentas e use ela para reconquistar aquilo que você perdeu. Você pode ter perdido muita coisa, mas não perdeu tudo. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?